A reforma administrativa chega ao Congresso. A proposta do governo para mudar as regras do serviço público tira a estabilidade de futuros servidores. Novas normas restringem quem pode receber o auxílio emergencial. Vereadores do Rio livram Crivella do processo de impeachment. E mais um caso chocante de brutalidade policial contra um homem negro causa revolta nos Estados Unidos. Esse é o resumo com o jurista Kiyoshi Arada, presidente do IBEDAFT. Doutor Kiyoshi, boa tarde, como é que vai? Tudo bem? Boa tarde, Walter. Tudo bem. E você? Tudo bom? Eu estou bem aqui. O senhor ainda no interior, né? Como é que estão as coisas aí? Já está normalizando? Tá. Aqui vou levando, né? Tá tudo bem. Professor Kiyoshi, eu queria começar aqui nossa conversa aqui pela TV aberta, já até com uma pergunta, acabou de entrar uma pergunta do Estados Unidos, mas eu queria ver essa semana um trabalho feito pelo IBEDAFT, muito bom, com o ex-secretário da Receita Federal, o Marco Sintra, o Eduardo Jardim, e o senhor, que é o presidente do IBEDAFT, falando do imposto único, né? Eu queria estudar um pouco disso, professor, porque tem a ver com a PEC 3519, e acho que é bom a gente falar um pouquinho desse assunto, até a pergunta do Eduardo. Bom, nós fizemos um debate aqui pelo IBEDAF, convidando o autor do substitutivo que cria o Imposto Único Federal, deputado Luciano Bivar. Ele fez uma exposição, como ele disse, não há muito o que falar, porque a proposta é bem simples. Simplesmente unifica os tributos federais entre impostos e contribuições de caráter arrecadatório, criando o Imposto Único Federal. Só deixou de fora o imposto de renda para atender ao princípio da pessoalidade e graduação segundo a capacidade econômica de cada um. Então, tudo mais foi incorporado nesse Imposto Único Federal. É muito simples, acaba com a burocracia, acaba com as controvérsias jurídicas, desaparece o contencioso administrativo e judiciário, né? E reduz sensivelmente o custo da atuação dos contribuintes e da própria Fazenda. A Fazenda não terá que fazer levantamento fiscal, coisa nenhuma. Simplesmente a rede bancária faz a arrecadação e depois a destinação. Então, o valor que eventualmente a União tenha que pagar a título de remuneração à rede bancária é infinitamente menor do que o custo da manutenção de uma parafernália de instrumentos e órgãos da administração tributária para fiscalizar e arrecadar. Aliás, não estão conseguindo arrecadar a contento os tributos federais, mesmo porque a União tem em estoque da dívida ativa 3 trilhões e 200 bilhões de reais, com a perspectiva de crescimento anual de 15%. Se nada for feito nos próximos anos, esse estoque vai corresponder praticamente ao valor do PIB do Brasil. Entendeu? É um absurdo. Então, essa proposta veio em boa hora para substituir esse sistema tributário tão distorcido, tão complicado, e os autores da proposta de reforma tributária querem complicar ainda mais. Professor, aqui eu só quero até agradecer aqui a participação. O doutor Marcelo Campos está nos assistindo, né? A doutora Raquel Helena Nicoletti Balsier também está aqui, o Gesto Mosnen, que também é um outro advogado, um abraço, que está nos assistindo. Professor Kiyoshi, uma outra situação, como é que o senhor tem avaliado a atuação e o tipo de conduta dos integrantes do STF? Pois é meio esquisito, né? Porque todos eles juram cumprir a Constituição antes de tomar a posse, no ato da posse, e são, presumivelmente, grandes conhecedores do direito constitucional. Só que, na prática, estão atropelando os princípios, não só as regras, como também os próprios princípios constitucionais, a cada julgamento que realizam.
né? A última decisão monocrática do ministro Barroso, por exemplo, ele manda que a União priorize, considere como prioridade número um, a feitura, ainda em setembro, de barreira sanitária, lá nos aldeamentos indígenas, que especifica. Então, são aldeamentos do Vale do Jacari, Yanomami, Araribóia e Urueuei. Sei lá o que é isso. Né? Então, isso é uma interferência indevida do judiciário na política pública do governo. Né? Quer dizer, o Supremo tem apenas uma visão parcial do problema. Então, se ele manda dar uma prioridade, chega a marcar um cronograma da implantação de barreira sanitária, ele pode estar atrapalhando a execução da política pública como um todo, né? Porque tudo tem que ser feito de acordo com os limites da possibilidade do Tesouro. Professor, aqui já temos aqui o Gerson Mocini, está dando boa tarde ao senhor, agradecendo aqui a entrevista, também a audiência dele. Professor, que eu acho que queria entender um pouquinho, tem outro aspecto aqui, bem da área, que é aquela questão que o STF afastou a cobrança do ICMS na entrada de mercadoria procedente de recolhimento antecipado. Qual a sua análise dessa decisão do STF? Olha, ICMS está em vigor desde 5 de outubro de 88, portanto, são 32 anos. Isso significa que o Supremo Tribunal Federal levou 32 anos para fixar uma decisão definitiva em sede de repercussão geral, no sentido de que a transferência da mercadoria de um estabelecimento para outro estabelecimento do mesmo titular, ainda que situado em outro estado, não incide o imposto, porque aí não se caracteriza uma operação mercantil, não há circulação jurídica. Então, se levou 32 anos para chegar a essa conclusão, eu fico imaginando quantas décadas levará o Supremo Tribunal Federal para fixar o conteúdo exato de 40 novos conceitos que a PEC 45 introduz no bojo do Sistema Tributário Nacional, de acordo com a proposta feita pelo Bernardo Api, encampado pelo deputado Baleia Rossi. Então, é coisa de doido, né? Se eles estão sabendo que o atual sistema, que já está com 32 anos, ainda continua dando margem a discussões judiciais, imagine, então, introduzir 40 e tantos novos conceitos. E só de pensar, isso me assusta. É verdade, professor. Olha, eu quero aqui também agradecer, professor, que a gente já está uma audiência boa aqui, olha, pelo celular aqui, ó. O doutor Eudécio Teixeira Ramos, que é o presidente da UAB de Itaquera, está nos assistindo. O doutor Alessandro Fatioli está aqui, né? Também nos assistindo ali. O Carlos também, e a Silvia Utraci também está assistindo aqui, o Marco Kojorowski, né? Que já é amigo nosso. Professor Kiyoshi, agora tem uma pergunta do João Carlos Souza Freitas. Ele foi filho, né, de um grande amigo nosso da UAB, já falecido, né, que agora mora nos Estados Unidos e também foi aluno do senhor. Ele perguntou para o senhor, ele estava vendo a obra aqui, que é a imunidade e não incidência em isenção, doutrina e prática, que o senhor lançou a semana passada, e falando com o vereador Aurélio Nomura, o senhor colocou alguma coisa da obra. Ele falou, o senhor pode explicar um pouco mais? Pergunta a ele. E também falou o seguinte, quando é que vai estar disponível para venda a obra? Eu acho uma pergunta interessante, professor. Eu acho que a obra pode ser adquirida através do site do Amazon, né? Essa obra procura desfazer as confusões que existem em torno dessas três figuras, imunidade, não incidência e isenção, e tanto a doutrina como a jurisprudência muitas vezes vem tratando como se fossem expressões sinônimas, mas não é. Imunidade, ele atua no campo da
outorga de competência, portanto, no nível constitucional. A não incidência, ela atua no plano infraconstitucional, se bem que, quando a expressão não incidência é utilizada no texto constitucional, a doutrina e jurisprudência têm entendido que aí é sinônimo de imunidade. Assim como a isenção utilizada no texto constitucional, como no caso do artigo 195, parágrafo 7º, isenção das filantrópicas, tem-se entendido que aí, na verdade, é a imunidade, está limitando o campo de atuação do legislador ordinário para instituir o tributo. Agora, a não incidência juridicamente qualificada significa simplesmente o inverso da hipótese de incidência. Então, a lei define o que é tributado e, em seguida, define o que está fora desse campo de tributação. E a isenção também é uma forma qualificada de não incidência. Por quê? A doutrina clássica dizia que é dispensa do pagamento do tributo devido. É claro que não pode ser assim, porque essa doutrina pressupõe que a norma de tributação incida em primeiro lugar e, ao depois, incida a norma de isenção para dispensar o pagamento do tributo devido. Não, é uma coisa ou outra. Se existe uma norma de tributação e uma outra norma de isenção, a norma de isenção, exatamente por ser uma norma específica, ela incide afastando a incidência da norma geral. Então, nesse sentido, a obra, eu penso que traz uma contribuição doutrinária para aprimoramento das nossas instituições, das categorias jurídicas. Professor Quiochi, aqui, a sua aluna que viu uma palestra em Manaus, ela chama Ivânia Barroso Siqueira, ela disse que assistiu uma palestra em Manaus, né? E ela tem uma pergunta que está dentro da nossa pauta aqui, que agora, no início da noite de quinta-feira, o Congresso ele fez a proposta de emenda à Constituição da reforma administrativa, porque está criando uma trilha essa reforma administrativa e prevê algumas alterações de salário e estabilidade para funcionários públicos, mesmo para deputados federais e alguns entes do Judiciário e das Forças Armadas. Ela quer escutar o que o senhor achou dessa proposta. Essa proposta de reforma administrativa vem em muito boa hora. O governo, através dessa PEC, está atacando um dos assuntos, uma das matérias que mais produz o déficit nas contas públicas, que é a despesa com a folha. Né? Então, está atacando corretamente a distorção que existe no funcionalismo. Então, com essa reforma, a maioria esmagadora dos cargos passam a ser substituídos por empregos públicos, regidos pelo CLT. Então, cargos efetivos são reservados apenas, exclusivamente, àqueles que exercem função de Estado, como, por exemplo, um agente fiscal de renda, um advogado público, um promotor de justiça, um magistrado, um diplomata, né? E assim por diante. Tudo mais seria empregado público. E alguns poucos cargos de confiança permaneceriam, como ministro de Estado, como secretário-geral do Ministério, e outros cargos de estrita confiança do titular da pasta. Né? Mas o tempo de estabilidade também é reduzido para 2 anos. Né? Dentro desse estágio probatório, o servidor pode ser dispensado. Né? Também há uma proibição de acesso automático aos cargos mais elevados. Né? Isso vai depender de concurso de provas e títulos. E também existe a possibilidade de proceder, em determinadas ocasiões,
como, por exemplo, no estado de calamidade pública, a redução da jornada de trabalho com a redução proporcional dos vencimentos. Então, tudo isso vem enxugar a máquina administrativa e diminuir as despesas de pessoal, né? Agora, a outra despesa que é bastante acentuada no Brasil, que é serviço da dívida, isso daí a PEC não mexeu, mesmo porque isso daí não está fora da área do direito administrativo. Professor, que acha o João Carlos, né, que está lá nos Estados Unidos, também está mandando um abraço, agradecendo a resposta do senhor, né? Ele disse que quer conhecer mais o IBEDAF. Tem uma outra pergunta aqui que o Marco Kojorowski também está colocando, né? Mandou um abraço para o senhor, né? Está aqui se recuperando. Está aqui uma pergunta que é sobre a proposta do orçamento de 2021. Ele falou que assim, professor, que eu acho a previsão agora do salário mínimo, inclusive, passou para R$ 100.067, e com aumento de R$ 22, né, reais em relação ao atual. Mas também ele coloca o seguinte, professor, qual a estimativa que a gente vai ter, porque o orçamento deve vir com um déficit violento para esse próximo ano aí que se avizinha, né? Então, é que o senhor acha, o senhor que entende, pergunta ele, que o senhor entende dessa área orçamentária do governo? Está difícil a situação? Quem fez a proposta, evidentemente, não leu o texto constitucional que remete à elaboração da proposta orçamentária para o exercício seguinte. Começa com a inclusão do salário mínimo. O que o salário mínimo tem a ver com a previsão de receita e fixação de despesa, que é a matéria que é uma matéria que compõe a elaboração da proposta orçamentária. Nada mais pode ser incluído nessa proposta. O salário mínimo está fora. Então, mas não é a primeira vez que isso acontece. Já há 3 ou 4 anos, costuma-se colocar a política do salário mínimo dentro da proposta orçamentária, talvez para retardar o andamento, a deliberação do orçamento, né? Fazendo com que o orçamento seja aprovado. Já tivemos um exercício em que o orçamento foi aprovado em agosto. Até lá, o governo foi gastando a sua discrição, quer dizer, sem autorização legal, né? Foi gastando a olho. Tá? Então, acho que é isso que eles querem, colocar matéria polêmica que só tende a retardar a tramitação do processo de aprovação do orçamento de 2021. Agora, esse orçamento de 2021 já nasceu desequilibrado, porque se ele estima a receita de 1 trilhão e 28 bilhões e fixa a despesa em 1 trilhão 516 bilhões, ele está dando um déficit de 236 bilhões, tá? Contra o déficit de 139 bilhões de 2019 e um déficit estimado de 124 bilhões de 2020. Então, o déficit vai crescendo. Agora, esse negócio de déficit ou superávit é algo que acontece no final do exercício da execução orçamentária. Você não pode partir do desequilíbrio orçamentário. Na proposta tem que bater a despesa com receita. Não é? Você não pode fazer uma proposta desequilibrada como a que foi mandada pelo Congresso Nacional no dia 31 de agosto. Verdade, professor. E o Marco Jorge está agradecendo aqui. Tem aqui, olha, também, olha, de Campinas, o doutor Luiz César Aguirre do Otaviano, que ele está lá atuando em Campinas, advogado também. O Alex Santista, que não é advogado, mas também está nos acompanhando. O nosso Samis Montanaro, também internacional, está na Espanha acompanhando. Boa internet, né, professor? Deixa eu perguntar uma coisa aqui, que até tá na minha pauta, mas eu vou me atrever também a colocar também, que o próprio Kojorowski perguntou, sobre o auxílio emergencial. Agora estão discutindo, né? Ficou discutida essa proposta, estava R$600, tem muitas pessoas que não receberam auxílio, e agora passou uma extensão de 4 meses por R$300 por cota, né?
E aí estão chegando a dizer que teve alguns problemas nessa planilha e moradores do exterior não receberiam, que receberam na próxima, quer dizer, estão tendo uma reciclagem do cadastro. Pergunto, Kojorowski, o Brasil vai viver agora de salário o tempo inteiro ou vai renovar, vai reformular a economia, professor, que eu acho difícil, né? Se dependesse apenas do governo federal, isso não estaria acontecendo, né? Porque o governo federal sempre bateu na tecla de cuidado dos dois lados, saúde de um lado e economia de outro. Porque se a economia morrer, a saúde vai junto, entendeu? Mas os governadores e prefeitos partiram por uma outra linha e o resultado está aí. Quer dizer, um dia os recursos do Tesouro Nacional vão minguar. E aí como é que vão fazer? Né? De 600 já foi reduzido para 300. E amanhã nem 200 nem 100 vai ter. Entendeu? Então, então vai haver uma revolta terrível, porque esse pessoal está sem emprego, ou perderam emprego, ou não estão podendo trabalhar, não por culpa deles, em parte por culpa da política governamental imposta pelos estados e municípios que inibiram a produtividade, né? Verdade. Professor, e com isso a gente está chegando ao fim do ano. Falou aqui o Samis Montanaro. Estamos chegando ao fim do ano, professor Kiyoshi. O Brasil não andou. E a gente não tem a vacina, né? É verdade, né, professor? Então, vamos ver, vamos torcer para sair a vacina até o fim do ano, né? É verdade. Para ver qual que sai antes, de Oxford ou da China, né? Puxa vida, professor Kiyoshi. E olha aqui, ó, o Marcelo Campos está mandando boa tarde, senhor, diz que está com saudade da live. O doutor Marcelo Campos, que é o presidente da Academia Brasileira de Direito Tributário, ele sempre assiste a live e depois participa, né? É um convite online que a gente faz para ele, né? Acabou de entrar aqui o professor Marco Sintra também, ele falou que está agradecendo o senhor, viu? Sim. Um abraço para o Marco Sintra. Ele brilhou ontem no IBEDAF, lá na live do IBEDAF. Verdade. Uma explicação minuciosa acerca desse imposto único e acabou esclarecendo duas dúvidas que apontei. A primeira dúvida foi a inclusão da CID, que não tem natureza arrecadatória, é uma natureza interventiva do Estado, então ele explicou que isso daí continua. E outro que eu apontei é que esse imposto único impossibilita a concessão de incentivos fiscais para promover a igualdade econômica entre as várias regiões do país. Ele diz que isso daí tem que ser substituído por uma política de subvenção econômica. Eu que estou de pleno acordo, sempre achei que a política de incentivo fiscal é uma política nebulosa, não é? Você não sabe quem está sendo beneficiado às nossas custas, né? A subvenção econômica, pelo menos, vem em forma de dotação na lei orçamentária anual, você sabe, é muito mais transparente. E esse imposto único, como é arrecadatório, ele tem que manter a sua neutralidade sem interferir nos agentes econômicos. Então, essa explicação que ele deu foi oportuna. Então, se a gente tinha alguma reserva contra esse imposto único, agora estou crendo que deve ser aprovado isso daí com muita urgência. O professor mandou um abraço para o senhor, disse que está à disposição aqui, que o seu brilhantismo não é... Ele colocou o brilhantismo do professor Kiyoshi Arada e o IBEDAF fazendo um excelente trabalho, viu? É uma maravilha, né? Foi um belo secretário. Professor Kiyoshi, deixa eu lhe perguntar um assunto agora um pouquinho desagradável, né? Essa semana, de 25 a 23 votos, os vereadores do Rio de Janeiro decidiram barrar o processo de impeachment do prefeito Crivella, né? Aquela história toda que nessa semana funcionários da prefeitura estarem fazendo plantão na frente dos hospitais, quer dizer, e aí usando o dinheiro público, diz aqui, né?
a nota, inclusive, da Agência Estado, usando dinheiro público para poder pagar o Clube de Defesa do Crivella, né? O que o senhor acha disso, né, doutor? Eu acho que, bom, ele foi absolvido porque, evidentemente, acho que não houve prova do envolvimento dele, pelo menos direto, nessa política de barrar os repórteres. Agora, o que está acontecendo lá no Rio é muito lamentável, porque informar é obrigação e direito dos jornalistas, né? Então, você tem que, o jornalista tem muito mesmo que investigar o que está acontecendo nos hospitais, né? E informar a população, né? E, se for o caso, até denunciar, né? Junto aos setores competentes as irregularidades que eles constatarem no exercício da profissão de jornalista. Então, esse impeachment foi barrado, mas serve de alerta para que as autoridades públicas não coloquem em empecilho a ação dos repórteres. Professor, que eu acho, olha, falando em jornalista, primeiro quero agradecer para o senhor lembrar da gente, viu? Porque é muito importante. Mas não só eu, Roberto Nonato, que eu quero mandar um abraço, foi para a CNN Brasil, está agradecendo por lembrar da classe nossa, que a nossa função é informar, né? Pegar a fonte e informar, investigar e tal. Então, a gente lhe agradece aqui, eu e o Nonato que está aqui, viu? Obrigado, viu, professor? Agora, também tem um outro caso também desagradável, eu juntei os dois aqui, porque a gente teve aqui de 14-11, o Superior Tribunal de Justiça ele confirmou o afastamento do Wilson Witzel, né, o governador do Rio de Janeiro, de novo aqui, né, do cargo de governador do Rio. E aí está lá, né, ele que foi magistrado também, está envolvido nessas questões de corrupção, dizem, né, com a questão de contratos da saúde. Os ministros citaram indícios de vazamento e destruição de provas, quer dizer, aquele rolo que a gente não podia imaginar que ia acontecer. Aliás, o governador lá foi eleito pela força até dos ídolos do lado do Bolsonaro, que terminou brigando agora com o Bolsonaro também, que disse que queria sair já candidato a presidente da República. Que situação, né, professor Queiroz? É situação. Quer dizer, já comentamos isso anteriormente, eu demonstrei naquela ocasião uma estranheza, porque o que pode um ministro é decretar prisão preventiva quando presentes aqueles requisitos previstos no Código de Processo Penal. Agora, afastar por 180 dias não tem uma previsão específica, a não ser que ele estivesse sendo processado por ato de improbidade administrativa. Aí sim, em havendo obstrução de provas ou dificultando a coleta de provas pelos agentes policiais, aí o juiz pode determinar o afastamento. Mas a regra geral é afastamento no final do processo. Agora, o que o Superior Tribunal decidiu, no caso, acho que foi no bojo da ação penal, né? Na ação penal, não sei se tem essa previsão de afastamento por obstrução de provas. Nesse caso, cabe até a prisão, né? Não o afastamento. E mesmo porque a Assembleia Legislativa do Rio já instaurou o processo de impeachment, né? Então, esse afastamento determinado pela Justiça está, de certa forma, atropelando aquilo que está sendo apreciado em instância própria. É verdade, professor. E olha, tem uma outra decisão aqui, o Marco Cojorossi faz uma pergunta para o senhor, eu vou ler exatamente aqui como ele colocou, porque ele, inclusive, encaminhou antes aqui. Professor Kiyoshi, o ex-médico Roger Abdesam, é aquele que, né, aquela história toda das mulheres, voltou para a cadeia depois de 4 meses de prisão domiciliar. A gente tem até dó, porque ele está doente, né, está com uma situação difícil, está condenado a mais de 173 anos aí, pelo estupro das pacientes. É uma coisa tristíssima, né? Ali na penitenciária do Tremembé. A juíza revogou a decisão dele ter essa prisão domiciliar, foi a juíza Sueli Zerac, que havia determinado que ele já está com 73 anos e que cumprisse agora
a prisão dele agora na cadeia. Diz que que não vai contrair o coronavírus, que tem ali jeito para se proteger ele. Agora, o que o Marco pergunta, eu também queria saber, professor, quer dizer, essa situação de mandado, não é o primeiro caso que a gente teve o caso aí também daquele auxiliar ali do Eduardo Bolsonaro que estava cumprindo, né, de prisão domiciliar. Essa questão não é meio ruim agora botar na pandemia? O sujeito já está, com devido respeito à idade aqui da pessoa, mas também mandar para prisão domiciliar ir e voltar, já aconteceu com várias pessoas, é justo. E aquele que não tem dinheiro, como é que... Ele não vai para a prisão domiciliar, fica preso lá, né, professor? Marco pergunta, o que o senhor achou dessa decisão? É a velha guerra de liminar, né? Quando o juiz de primeira instância concede, a instância superior caça. E quando a instância inferior denega, a instância superior concede. Quer dizer, na verdade, é a disputa de holofote, né? Então, se já estava fundamentadamente decidido que ele fica em prisão domiciliar, não só em razão da pandemia, como também em razão do estado de saúde dele, não havia por que mexer nesse assunto, né? Professor, para encerrar aqui, eu deixei o Mourão, uma situação do Mourão aqui bem interessante. Antes de falar dos amigos que estão mandando aí um abraço para o senhor, o vice-presidente da República afirmou na segunda-feira, hein, que é contra a liberação para que militares recebam acima do teto constitucional no funcionalismo, que é de 39,200 mil reais por mês. Ele acha que o país não está com recursos sobrando para esse tipo de coisa. É interessante ele falar isso, porque é ex-militar, né, reformado, general do Exército, né, está ali falando dessa decisão. Como é que o senhor acha essa questão aí? É meio complicado, né? Porque 39 mil não é pouco salário, né, professor Queiroz? Mas eu acho que o vice-presidente Mourão está correto, porque ele fez uma afirmativa de que a Constituição tem que ser cumprida. Foi o que ele disse, em outras palavras. Tá? Se a Constituição estabeleceu um teto, ora, só alterando a Constituição para você furar esse teto. Alguns têm o privilégio de contornar o teto, engordando os seus vencimentos através de penduricalhos, que eles chamam de verba indenizatória. Né? Verba indenizatória para comprar terno, comprar livros, para mandar as crianças para a creche, para transporte, para comunicações, para habitação, tudo isso seria verba indenizatória. E, no fim, vai dar o dobro do teto de 39 mil. Né? Mas os militares não têm esse privilégio de ficar inventando penduricalhos, porque eles não têm o poder de julgar, né? Professor, que eu acho que o João Carlos falou assim: entrei na Amazon, estou comprando o livro do senhor. Está agradecendo, falando que... E aqui uma mãozinha também do Dr. Marco Sintra, fazendo assim, o joinha, né? O joinha para o Dr. Quioche, né? Joinha é aquela expressão da internet que diz que está tudo ótimo. João Carlos falou que estou esperando o senhor humildemente no meu cafofo aqui nos Estados Unidos. Ele falou, o cafofinho na pandemia, né? Enquanto não tiver vacina, não vou sair. Professor, a gente teve um pequeno intercurso aqui com a nossa internet. Já vamos voltar aqui, professor Quioche. Um segundinho só. Voltou, né, professor? Voltou. Eu fiquei esperando aqui o senhor voltar. É que o Marco Jonas falou, ele foi embora, não deixa. Mas a imagem do senhor ficou aqui. Professor, ele está convidando a gente para ir para os Estados Unidos ali, que o senhor vai ser bem recebido. O senhor e o Ibedaft, viu? Tudo bem. O Marco Jonas mandando um abraço para o senhor também, diz que está sentindo saudade do senhor aqui em São Paulo. São Paulo não pode ficar sem o senhor aqui, viu, professor? Aliás, ele perguntou onde é que o senhor está. Está na litoral? Não, o senhor agora foi para o interior, né? Falo para o Kojorowski que dia 9 de setembro eu vou estar
ouvindo a palestra do senador Olímpio Mourão sobre a tá. tributária, lá na FEComércio, 10 horas. Vai ser uma sessão virtual, estarei presente lá. Então, eu acho que ele vai... Deixa eu ver Já aqui. aparecia também a reunião do Conselho Superior de Direito da FEComércio. Tá? Então, ele pode também acompanhar via internet. Professor, ele está perguntando, aí o João Carlos também, sobre a live de ontem do IBDAFT com o Dr. Marcos Sintra, se está disponível o link, né? Podemos até passar depois algum link, se estiver disponível para assistir, não é verdade? Eu vou ver isso com a produção e qualquer coisa eu publico aqui no site do IBDAFT, aí qualquer um pode acessar. Bom, a gente chegou ao final de mais um resumo com o que é a charada. Eu estou achando engraçadinho, porque aqui tem também, viu, professor Quioche, lá da Itália está aqui uma amiga nossa, além de Portugal, que a gente está falando, a gente está ficando internacional. E aqui o Eduardo está falando dos Estados Unidos, mais, foi pouco. Agora que eu estou vendo, o senhor falou, discerniu sobre quase 15 temas em 36 minutos. O pessoal está reclamando, disse que eu tinha que continuar. Mas tem semana que vem, né, professor Quioche? Se Deus quiser, né? Muito longo assim, ninguém aguenta, né? O mundo está fazendo live, né? Por isso que a internet cai toda hora, né? É verdade, professor. Eu queria agradecer o senhor esse final de semana e dizer aos amigos para nos assistirem também na TV aberta. E que semana que vem, daqui a pouquinho, o link vai estar no ar de volta, viu, professor? O pessoal pode assistir. Tá bom. Um abraço, professor Quioche. Até a semana que vem, viu? Até semana.